Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir a gravação. A nossa quinta, o nosso encontro. E hoje com outra mulher maravilhosa. Enquanto o Instagram vai notificando, vão escrevendo da onde vocês são. Oi, Josi, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Hoje eu vou ter uma conversa muito gostosa com a minha irmã. A gente vai falar sobre o feminino, sobre a espiritualidade, sobre a conexão com algo maior, né? E o que tem a ver isso com o nosso feminino. Então, trazendo os ensinamentos sistêmicos das constelações. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o feminino e sobre a espiritualidade. Vamos trazer temas e aprofundar um pouquinho com o intuito de contribuir com todo mundo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a minha convidada já chegou, se ela já está aqui. Sim, Josi, é um tema maravilhoso, né? Não tem como não falar de espiritualidade, do feminino sem essa conexão com algo maior, né? E já vou ressaltando que nada tem a ver aqui chegou, com religião, né? Vamos falar sobre espiritualidade, isso vai muito mais além, né? Não se trata de religiões, né? De nenhuma religião específica. Vamos ver aqui. A minha convidada de hoje. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Está entrando. E Boa noite. Oi, lindona. tudo bem? Deixa eu ajudar. Mas que linda essa mulher, nossa! Olha que honra! Eu só recebi as melhores aqui, né? As mais lindas. Arrumar um pouquinho também. Exatamente, é o autocuidado com o feminino, né? Precisa, necessário. Deixa eu ajeitar que caiu aqui a luzinha. Sim, sim. E como é que tá essa mulherada aí? Tu consegue enxergar os comentários aí, Rubia? Consigo. Vamos esperar. Podem dizer da onde vocês são, se nos acompanham faz algum tempo, e vão compartilhando já. E conforme, vamos combinar assim, que enquanto a gente vai conversando, se fazer sentido o que a gente fala aqui, a gente manda um coraçãozinho para nós, que a gente adora, né? E vão chamando a mulherada, os maridos, os namorados, né? Que tem bastante tema aqui, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o feminino, sobre espiritualidade, igual você estava falando para eles que não vamos falar sobre religião, né? Vamos falar sobre espiritualidade, que é algo que vai muito mais além, né? E essa conexão, o que significa a espiritualidade para o feminino, né? Deixa eu só colocar aqui o pessoal que tá entrando. Tu viu que a mãe tá na live, Rubia? Eu vi, a nossa mãe está aqui, uma honra, né? A minha primeira live, olha. Agora nós temos responsabilidade. Como? Qual a responsabilidade? Isso, né? Então,
E boa noite, então, para quem está chegando. Bom dia, boa tarde para quem vai chegar, para quem vai assistir a live gravada depois, né? Então, vamos começar falando da espiritualidade do feminino, né? E para começar, eu trouxe um texto. Para quem não sabe, a nossa descendência é húngara, né? Então, temos, claro, outras descendências, né? Mas a nossa descendência é húngara. E quando a gente fala de constelação familiar é posicionamento, né? Pertencimento e honra às nossas origens, aos nossos ancestrais. Então, eu acho que esse texto eu conheci ele através de uma amiga terapeuta, a Val. Se ela não está aí, depois ela vai assistir com certeza. E ela foi o canal, trouxe o texto para mim. E esse texto é de um escritor húngaro. E eu achei ele fantástico e ele é bem pertinente para o nosso tema de hoje e para a gente começar a nossa reflexão sobre o feminino e sobre a espiritualidade. Então, ele diz assim: existe vida após o parto? No ventre de uma mãe havia 2 bebês. Um perguntou ao outro: você acredita em vida após o parto? E o outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria esta? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou: isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais o que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. E o segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou: bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se mamãe existisse, então onde ela está agora? E o segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela e nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. E disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. E ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a voz amorosa. Esse foi o modo que o escritor húngaro explicou a existência de Deus. E se a gente pensar um pouquinho, né, é justamente isso. A gente não pode ver, e aí fica difícil a gente explicar algo que a gente não enxerga, que a gente não consegue tocar, né? Mas tem tudo a ver, porque mãe, feminino, o divino, é fonte de criação. Então, quando a gente se conecta com a nossa essência, é algo além de nós. A energia feminina, ela é acolhedora, ela é o ser, ela é a nossa criatividade, ela é a nossa fonte de criação. E da onde vem tudo isso? De algo maior que a gente. Porque podem observar, quando uma mulher, ela está no fazer, ela que exige muito esforço dela, ela aciona a energia masculina dela, que não é a essência dela. A gente consegue, mas por um tempo. Depois a gente cansa. E o que estamos vendo aí fora é um público feminino exausto, cada vez mais cansado,
porque o verbo lutar é o que a gente mais se escuta. E no mês de março, no mês da mulher, é justamente foi com esse intuito que eu quis finalizar toda essa série de lives que foram maravilhosas. Cada mulher que eu tive a honra de receber aqui contribuiu com muita profundidade. Mas eu acho que falar do feminino é algo além. Não é só luta, luta, luta e esforço. Vai muito além disso. A gente está cansada. A gente está cansada de brigar por direitos. E não é nesse movimento que a gente vai conquistar. A gente chegou num patamar onde daqui a gente não vai passar. Porque são anos que a gente vem repetindo a mesma coisa. E tem um ensinamento que é fazendo, quando a gente chega no platô, fazendo o mais do mesmo, a gente não rompe esse platô, a gente não vai para o próximo nível. E não precisa ser assim. A gente pode se unir e parar de lutar contra o sexo oposto, né? Eu acho que enquanto a gente tem o foco no outro, não tem solução, porque é sempre a partir de nós. E por onde começar? Pela priorização. Mas o que é que eu vou priorizar? Eu observo cada vez mais nos meus atendimentos as pessoas me trazendo, mas Ruby, eu tenho um vazio dentro de mim, eu me sinto sozinha. E eu não quero ficar sozinha. Acontece que enquanto a gente busca fora o que a gente precisa encontrar dentro da gente, a gente vai continuar vibrando nessa escassez, nessa sensação de falta, porque a gente precisa se preencher de algo maior, algo que dê sentido para a gente. É justamente o que o texto fala. Existe algo. Não sabemos, não tem, ninguém nunca voltou para nos contar. Mas a metáfora da mãe, da gestação, é justamente isso. É como se nós estivéssemos aqui por um tempo. E nós temos uma missão aqui. E aí, por muito tempo, a gente liga o automático e vai para o mundo só visando o material, o externo, e aí a grama do vizinho é mais verde, e aí a gente nunca está satisfeito. Essa sensação de satisfação permanente é porque falta algo além de nós. Eu chamo de Deus, cada um chama do que quiser, não tem problema. Agora é algo além de nós, é maior que nós, porque nós sozinhos não conseguimos. E eu tenho duas experiências maravilhosas com o divino, que em constelação me trouxe o que eu precisava ver. Sozinhos a gente não consegue, essa é a verdade. E quando a gente passa a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o nosso coração ele se enche, ele se transborda. Percebem quando uma pessoa ela está preenchida de amor, ela está preenchida de Deus, ela por todo lugar por onde ela passa, é como se ela iluminasse a tudo e a todos. Isso é o amor próprio, não o que pregam por aí, né? Porque para eu me autovalorizar, eu tenho que me reconhecer em algo, eu tenho que me reconhecer em Cristo, em Deus, né? Ou chame a força criadora, chame como quiser, porque senão é vazio. E aí, o que acontece? Nos desconectamos dessa força criadora, nos desconectamos da nossa essência, e aí a gente passa a não nos cuidar. E aí a gente começa a ficar reativa e com toda essa exaustão que temos. Então, quando a gente entende que fomos feitos à imagem e semelhança dele, a gente nos cuida para algo além de nós. E por que tudo isso? Porque, para mim, Jesus é a maior voz do empoderamento feminino. Por quê? No tempo de Jesus, as mulheres elas não tinham direito, elas não tinham voz. E por muitos anos isso aconteceu. Mas naquele tempo, chegar próximo, encostar em uma mulher, era como se tu ficasse impuro. Então as pessoas não encostavam. Elas eram
proibidas de frequentar as sinagogas, elas eram proibidas de ler a Torá, então elas não tinham esse acesso. Elas eram vistas como propriedade. E Jesus fez totalmente diferente. Ele foi contra as regras. E o porquê? Se a gente tem um trechinho que eu trouxe aqui para a gente hoje, que é um trechinho de Lucas, que diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente por havia 18 anos. Quantas de nós estamos há anos lutando por alguma coisa e não conseguimos? Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Quantas de nós já fizemos de tudo e não conseguimos resolver determinada área da nossa vida? Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs a mão e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. O maior empoderamento é Jesus. Ele deu a voz, ele encostou, ele trouxe. A mulher que não podia entrar numa sinagoga, junto dele estava lá dentro da sinagoga, na frente de todos. Então, é o nome dele. Falamos muito do feminismo, falamos muito das nossas conquistas. Passamos o mês de março falando dos direitos das mulheres. E nos esquecemos da nossa essência, da nossa fonte criadora. E do primeiro empoderador feminino, Jesus Cristo. O que tu... Tudo isso foi necessário, né? Até pela questão da honra. Eu acho que todas as batalhas que as mulheres conquistaram são válidas. E é justamente, eu acho que honrando todo esse esforço, esse trabalho e esse empoderamento que a gente agora precisa recuperar, né? Tem aquele velho ditado que em alguns momentos o ser humano ele perde a consciência por se distanciar dessa raiz, né? Dessa força superior, que eu também chamo de Deus. Então, a gente acaba se distanciando por querer mostrar muito para os outros o externo, que não traz a realização se tu não tá firme com a tua raiz para te nutrir. Porque se tu for ver em qualquer a natureza, analisando a natureza, porque tudo é natural, ela se desenvolve de uma maneira simples e espontânea. Só que para começar a brotar, ela fixa a raiz dela no solo. Ela se agarra naquele nutriente, naquela força, naquela potência, para conseguir romper essa primeira barreira e começar a florescer. O que normalmente nós, né, como sociedade, estamos querendo fazer? Ao contrário, é mostrar a parte externa, aquela árvore linda, viçosa, maravilhosa, e uma raiz sem estrutura. E o que acontece quando isso é alimentado por muito tempo, além de todo esse cansaço, de todo esse esforço? A qualquer vento, não precisa nem ser muito forte, essa árvore ela cai, porque ela não tem uma sustentação, ela não tem onde buscar nutrientes. E isso é muito comum na nossa geração, porque a gente está sempre buscando mais e mais, e eu acho que todas as mulheres nesse meio, se doando, a gente chega num período que eu, pelo menos, passei por isso de pensar, tá, eu vou começar a doar e vou chegar num ponto que eu vou me esvaziar. E aí tu mesmo já falou em várias lives, né? Quando tu entra nessa conexão com o divino, com Deus, com algo superior, chame do que tu quiser, vem tão natural as coisas e elas se encaixam tão perfeitamente porque foi ele que nos criou. Ele sabe exatamente o que a gente precisa, apesar das vezes a gente teimar, cansar, se destruir fisicamente, né? Muitos para buscar algo como é visto como um sonho. Antes da live eu fiz umas enquetes até para fazer um esquenta
para ver se vai ser coerente o que eu quero trazer. E as pessoas, elas estão vivendo uma vida realmente de faz de conta. Ah, eu tenho tal sonho. E a questão que eu coloquei é, tu sabe o que é o sonho? Se eu te perguntar hoje qual é o teu maior sonho, e se alguém que está na live quer responder e participar, eu fico bem agradecida, porque a maioria das pessoas, elas não sabem. Assistindo, tem inclusive, para quem quiser assistir, tem filme e tem o livro O Segredo. Não sei se alguém leu e quiser contribuir também aqui na live, nos comentários. Tem uma parte do livro que o rapaz ele chega para a menina e diz assim: tu sabe o que tu quer? E ela simplesmente silencia. Porque a gente tá naquela onda de buscar, se cansar, se ocupar, porque quando a gente fica vazio e no silêncio, é o nosso conflito com o interno, é uma autocobrança, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo do meu tempo, o que eu estou dedicando para minha família. E quando eu fico nesse silêncio, nesse estado de meditação, que hoje é cada vez mais raro a gente tirar esse tempo para isso, a gente começa a refletir, né? E meditar, a própria palavra já diz, né? Eu vou ditar coisas para mim mesmo. E as pessoas acabam se ocupando, parece que para não fazer isso. E a questão de se conectar com o divino, de fazer uma oração, uma prece, uma meditação ou o que for, é cada vez mais difícil de ver, tanto individual quanto muito no coletivo. As pessoas estão indo muito por modinha, né? Agora a onda é achar o propósito. Eu preciso achar o meu propósito, senão não faz sentido. O que é propósito para ti? O que tu busca como propósito? O que tu tá trabalhando no teu dia a dia? Ah, eu quero a prosperidade, riqueza, tudo material, ok? Tu chegou a pensar e calcular quanto isso vai te custar? Tu tem consciência do que é uma pessoa próspera, como tu mesmo falou no início da live? As pessoas estão trazendo tudo muito para o material e estão esquecendo que hoje em dia, infelizmente, dinheiro, todo mundo tem capacidade de conseguir. É só botar a cabeça para raciocinar e o corpo para trabalhar. Então, isso aí é o tipo de coisa que as pessoas elas nem estão mais invejando, inconscientemente. O que elas estão observando e estão tentando buscar, que eu acho que é isso que está faltando mais na conexão. É a união, é a família, a cumplicidade, a empatia. O que Deus ensinou, como ele juntou esses apóstolos. Por que ele juntou esses apóstolos? Qual era o objetivo dele? Sozinho a gente não consegue nada. Ele precisava de gente para avisar outras pessoas, para trazer o público, quem queria ouvir. Então a gente tem que colocar na cabeça que não tem como conseguir sozinho. Vai ser muito desgastante. A gente passa uma vida inteira, às vezes, gastando a saúde para acumular dinheiro. E no final dessa vida, a gente acaba tendo que gastar todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. E aí vem a consciência do que eu fiz quando eu podia me alimentar daquilo que eu queria, que eu podia ir nos lugares que eu gostaria. Será que eu aproveitei 100% do meu tempo em comunhão com um propósito positivo? O propósito que eu me refiro aqui não é buscar a profissão ideal, a realização perfeita. Eu acho que é todo dia a gente buscar um propósito pro dia. Essa ideia de propósito também acaba virando o clichê, né? Eu tenho que achar meu propósito. O teu dia é o propósito. Tu acordou, tu tem um presente que tu vai abrindo aos poucos e tu vai vivendo, vai usufruindo. Deus te deu todo o universo para usufruir dele. Então é a tua decisão o que tu vai fazer a partir do momento que tu acordou com saúde e disposição. A gente escolhe se vai ser um dia alegre, se vai ser um dia ruim. Ontem mesmo com a minha filha, eu estava conversando com ela
E ela começou, porque ela tá numas questões assim que às vezes eu me pego por baixo, né? E ela pediu com relação ao que seria Deus e o diabo, porque a gente faz o devocional junto. E a forma que eu achei de explicar para ela, de uma forma mais lúdica, que ela tem 5 anos, eu acho que é realmente isso. A gente, dentro de nós, a gente tem os dois. Tanto Deus como o diabo. Ganha aquele que tu alimenta. Em qualquer situação. A partir do momento que eu acordo e eu simplesmente sou acordada com o despertador e eu penso, que saco, já tocou esse despertador, eu tenho que levantar, tô cansada, tenho que ir para aquele emprego ou para aquela empresa. Tu já tá alimentando o diabo ou a energia ruim, o que tu quiser chamar, ao acordar. Agora, se tu é simplesmente despertada em alguma situação e tu agradece por tu ter saúde, tem tantas pessoas que não conseguem, que dariam literalmente a vida para estar no teu lugar. E aí tu começa o teu dia já com uma reflexão, com uma respiração, realmente sente teu corpo, sente o que ele está conversando contigo, porque o nosso corpo fala, o físico fala. Ele grita em alguns momentos, a maioria, como tu mesmo falou nas constelações, faz esse tempo que tu está atendendo, eu há mais de 10 anos que eu trabalho com o público e normalmente o público que chega até mim é um público com dor. E o que me fez buscar a parte espiritual e a parte emocional foi a questão de que, poxa, se tu consegue trabalhar o físico e tu continua com esse sentimento, o que está te bloqueando? Não é físico. Vai precisar acontecer o quê? Que é o sacudão, né, da vida, da natureza, te mostrando, não é aí o caminho. Aí a gente faz oração, inclusive, dobra o joelho, faz novena, faz o que for, pedindo para Deus aquilo que a gente acha que precisa. Eu não estou satisfeita. Eu quero, ou eu preciso, e nada acontece. E às vezes vem, se começar a se conectar com o natural, os sinais vêm. Deus é tão perfeito que ele entende a forma que ele precisa se comunicar. Uma vez eu escutei numa palestra, um rapaz, ele disse assim, como eu sempre fui meio cagona, né? Eu tenho um pouco de medo. Agora diminuiu um pouco, mas qualquer barulhinho era uma coisa que me assustava. Eu tive alguns percalços aí na adolescência que me afastaram, que eu não conhecia, o desconhecido, tu acaba tendo um pouco de medo, né? Então, algum barulho, alguma coisa, eu ficava com medo. E nessa palestra ele disse assim, se Deus sabe que tu tem medo de escuro, tu acha que ele vai aparecer para ti no escuro, no teu quarto, no pé da tua cama para te passar uma mensagem? Claro que não, né? Ele te conhece tão bem que ele sabe exatamente como tu vai absorver a mensagem. E às vezes a gente tá tão desconecta da nossa essência, do nosso feminino, que a gente não presta atenção na sutileza dessa mensagem. Vem nas pequenas coisas. Às vezes é um minutinho que eu descanso, sim, porque eu não preciso estar toda hora trabalhando. É um minutinho que eu me coloco a observar e não tentar resolver o problema. É simplesmente observar o que está acontecendo à minha volta. E vem um pensamento, vem um sonho, vem através de alguma pessoa, porque a gente só está aqui por causa das pessoas. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. E as mensagens, elas vêm através de pessoas. E aí, como é que eu vou conseguir ponderar se é uma mensagem produtiva, se eu devo levar em consideração ou não? A partir do momento que eu me conheço, por isso que eu acho muito importante a questão do buscar se conhecer. O autoconhecimento é uma autoconexão com o divino para ter esse esclarecimento, porque é muito lúdico a forma como eles trabalham o autoconhecimento. E para quem está nessa jornada como eu, como tu e como muitas mulheres aqui da live, eu acho que vocês todas vão concordar, porque é um processo muito difícil. É baseado, não é lindo, maravilhoso, é suor, lágrima e sangue, literalmente. Porque tu acorda um monstro dentro do teu... que tu varreu pro tapete, literalmente tu jogou ele pro lado e digo, não, eu não vou viver isso aqui para mim não existe.
E aí tu te monta de alguma coisa que tu acha bonito e que tu acha que vai funcionar para os outros e tu vai vivendo por um tempo, né? Nessa armadura que tu criou para os outros. Mas aí chega num momento que isso cansa e aí tu pensa, o que que eu tô fazendo da minha vida? E aí tu te relaciona com aquele monstrinho que tu botou lá embaixo do tapete. E ele põe a carinha para fora do tapete e diz, tá, e tu vai fazer o que comigo agora todo esse tempo que tu me deixou aqui? E aí o autoconhecimento ele vem como justamente, ok, eu te enxergo. Agora o que que eu vou fazer com esse sentimento? Porque, gente, a gente tá aqui no mesmo nível, tá? Se eu tô buscando me conhecer mais, me conectar mais com Deus, qualquer um pode. A gente tem que parar de olhar para pessoas que a gente admira como ídolos. Porque isso que está distanciando nós do divino e da natureza, de toda essa energia magnífica. Porque a gente está colocando obstáculos em nós mesmos, sendo que isso não existe. A gente tem potencial para isso. A gente simplesmente precisa aceitar a maneira como a gente é. Se eu sou uma pessoa mais orgulhosa, ok, eu não vou simplesmente fingir que esse orgulho, excluir, né? A lei do pertencimento, excluir isso. Eu vou olhar para esse orgulho e vou me relacionar, porque a gente cresce na medida que nos relacionamos com os nossos problemas, com as nossas características, com os nossos bloqueios, porque a partir disso eu vou me lapidando e aí eu vou me transformando, eu vou buscando todo esse crescimento e eu conseguindo lidar com isso, eu vou me transformando. E as pessoas ao meu redor automaticamente se transformam. Eu não preciso pedir para ninguém mudar. A forma como eu vou receber qualquer outra coisa, sabendo que se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não vou ter que fugir de situações, porque oração, né? A gente pede paciência, paciência, paciência. O que que Deus coloca no nosso caminho? Oportunidades de exercermos a paciência. E o que que a gente tem que fazer com esse ensinamento que ele nos dá? Se eu vejo algum bloqueio, algum defeito, eu não tenho que excluir e fingir que ele não existe. É chamar ele para bem pertinho, porque relacionamento é isso. É troca. Peraí, o que tu pode me dar? O que eu posso te oferecer? Como a gente pode tornar esse ambiente amigável? Porque vocês pararam para pensar como seria uma sociedade se eu simplesmente tivesse eu sou, sei lá, proprietário da minha empresa, não me relaciono bem com o funcionário, você vai embora. Eu não quero mais. Eu tô com um cliente chato, eu simplesmente não fecho mais negócio com ele. Uma hora vai acabar isso. Eu preciso me relacionar com essas dificuldades e tentar entender o porquê isso está no meu caminho. Qual é o ensinamento que isso trouxe para nós? Isso é todo uma trajetória, um processo, né? Que muitos querem o sonho realizado, querem os objetivos e as metas alcançadas, mas não fizeram o cálculo se vão conseguir pagar o preço de todo esse processo. Então, isso é bem importante, a gente conseguir ter essa consciência de que para tudo na vida existe um processo. Não é à toa que a gestação são 40 semanas, né? Não 9 meses, 40 semanas. É um processo. E nós somos os únicos ainda que nascemos sem caminhar, sem comer. Se tu pegar e analisar na natureza, todos os outros seres, eles já nascem com mais autonomia do que nós. É mais uma prova de que precisamos uns dos outros. Então, desde o nascimento, se não existe a ligação entre o cordão umbilical da mãe com o filho, eu falo isso com propriedade porque eu tenho trombofilia genética, e essa doença ela acaba formando coágulos na placenta, e esse coágulo ele interrompe, né, o fluxo sanguíneo, a questão de oxigenação do feto, e o aborto ele pode acontecer a qualquer momento na gestação se não for medicado. Então eu tenho que fazer o anticoagulante todos os dias para manter. Então, se eu não nutrir entre esse cordão, através desse cordão, o feto e a mãe, não ter essa ligação, não existe vida. E essa consciência é exatamente a conexão com o divino. Eu preciso nutrir, e não é nutrir só quando eu preciso, quando eu estou com um obstáculo, quando eu estou com dificuldade.
é relacionamento, e relacionamento é todos os dias. Se tu tem teu filho, se tu tem teu marido, é todos os dias que tu conversa com ele, que tu dá bom dia, tu dá boa noite com Deus ou com o que tu quer chamar, é a mesma coisa, não é só quando tu precisa. Semana passada, na live de semana passada, a Josi Lindona trouxe um insight que é bem isso. Nós temos um canal entre o divino, entre a fonte criadora e nós. E esse canal, ele entope, ele tá ali obstruído. E a gente precisa estar toda hora alimentando, limpando esse canal para que as informações cheguem. Então, assim, muitas vezes a gente faz as coisas e não para pensar. Então, se a gente, como diz o texto do escritor húngaro, se você silenciar, você vai poder sentir, você vai poder perceber. E essa é a conexão da espiritualidade, essa é a função, é o feminino na sua essência. É quando a gente consegue ter esse canal obstruído. E como que a gente faz isso? Nutrindo diariamente. Porque a gente se esquece. E a gente se esquece e a gente vai para o esforço, porque fazer sozinho demanda esforço. Com ele é muito mais fácil. Porque ele já sabe, ele já viu lá na frente o que é para nós. Então ele vai trazer as respostas, ele vai trazer as portas abertas, ele vai trazer as pessoas certas, os ambientes certos. Mas a gente precisa abrir a nossa porta, o nosso canal, para receber tudo isso e nutrir isso. Por isso que eu sempre digo nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, porque as pessoas chegam na minha mentoria, então a gente trabalha pai, a gente trabalha mãe, a gente trabalha criança ferida e a gente faz traz todos os ensinamentos sistêmicos, a gente faz as dinâmicas, constela, toma pai, toma mãe, sara as feridas da infância e a pessoa diz para mim, parece que falta algo. E aí é complicado, porque é o processo de cada um, né? Mas será que não é isso? Não é a nutrição dessa espiritualidade, essa conexão? Porque ali tu não vai se sentir sozinho. Pelo contrário, tu vai estar sempre com companhia e vai se sentir satisfeita. Tu vai deixar de botar expectativa no relacionamento, de cobrar a atenção do pai, de cobrar a atenção da mãe, de cobrar a atenção do marido. Tu te basta. Tu te basta por quê? Porque tu não tá sozinha. Tu tem ele contigo como companhia. E tu sabe que tu vai botar o pé e ele vai botar o chão. Então não tem como dar errado com ele, com a fonte criadora, né? E aí vem muito dos rituais, porque é como o exercício físico. Se a gente não vai para academia, é muito difícil que a gente resolva caminhar. Então, a gente vai lá e paga. Eu, por exemplo, comprei o ano todo, né? Já fui lá, fiz o pacote do ano todo para ser mais difícil de eu ficar em casa. E mesmo assim, não foi fácil. Mesmo tendo pago lá a academia para ir lá exercitar. Assim como o músculo, a espiritualidade, ela tem que ser exercitada. E ela tem que ser um exercício diário ou pelo menos constante. Porque senão, assim como o músculo da perna, da bunda, a espiritualidade também vai diminuir, vai ficar pequenininha e ela vai sumir. E aí? Aí tu vai ter que fazer dobrado o teu esforço, porque tu vai estar sozinho. Mas Deus é tão bom, que mesmo a gente fazendo tudo isso, deixando ele de lado e buscando só quando precisa, ele está sempre aberto. Ele está sempre aberto para receber a gente de volta. Então, se a gente consegue se conectar com algo maior que a gente, nutrir essa espiritualidade, principalmente nós mulheres, a gente não precisa ativar o modo masculino na gente e ir para a luta, porque a gente vai fazer com o auxílio dele de uma forma que vai fluir muito mais leve, na nossa essência, porque a gente vai estar no nosso lugar. Nós somos seres, nós somos fonte criadora. Igual a imagem e semelhança de quem nos criou. Então,
Ah, mas quando eu vejo algo, eu me conecto, eu lembro. Tem que ser mais que isso. A gente tem que realmente aprender a dobrar o joelho e a reconhecer e parar de ter vergonha. Porque no momento que eu assumo, que eu coloco como Deus acima de tudo, sendo minha prioridade em primeiro lugar, Deus, depois eu, depois os outros, nessa ordem eu consigo fluir a vida e eu consigo ajudar os outros. Quando eu inverto a ordem, não funciona. Até pode funcionar por um tempo, mas ela não vai muito tempo. A gente cansa. E aí é muito exaustivo, porque aí é fácil. Sem ele, a gente rompe valores, rompe princípios. Então, é difícil porque eu percebo. E isso, nos meus atendimentos, muitas vezes, a pessoa não consegue botar 5 princípios inquebráveis. 5 valores inquebráveis. Por quê? Porque ainda é a criança que está querendo agradar a mãe, que está querendo agradar o pai. Aí vai para o mundo querendo agradar os outros. Aí não tem a nutrição da espiritualidade, ela mesmo não se conhece. Porque quando eu me conheço e quando tenho Deus em primeiro lugar, eu tenho meus valores e eles são inegociáveis. Se para mim fé é um valor inegociável, se disciplina é um valor inegociável, se família é inegociável, pode vir quem for, que eu não vou negociar esses valores. Inclusive nos relacionamentos, as pessoas acabam se perdendo, porque elas vão buscando outras coisas nos relacionamentos. A gente percebe. Como? Elas nem pensam o que é importante nem para elas, nem para ninguém. Então, elas se envolvem, às vezes, em relacionamentos do dedo podre, né? Mas elas nem sabem o que elas querem. É aquele a velha pergunta do livro, né? Como é que tu vai pedir se tu não sabe o que tu quer? Exato. Ah, eu quero um homem fiel, eu quero um homem... Tá, e tu fez o cálculo para saber se tu vai conseguir pagar o preço desse processo, porque tem que ter equilíbrio, né? E aí, quando tu coloca, principalmente na questão da constelação, a lei do equilíbrio, não se sustenta se tu não conseguir manter esse equilíbrio. Não. Criando personagens, ensinamento do professor Hilário, nosso professor. Personagens não criam conexões. A gente pode criar uma máscara para agradar, e isso vai se manter por um tempo. Isso não se mantém sempre. Então, quando eu tenho o autoconhecimento e as constelações, o ensinamento sistêmico, isso fortalece esse músculo da espiritualidade em nós, porque a gente começa a olhar para dentro e para de olhar para fora, buscar fora, apontar fora, e a gente consegue se centrar. Então, a gente consegue ter o foco em algo maior do que o nosso umbigo, porque a gente está aqui para servir o outro. Só que as pessoas estão aqui, se colocam no lugar de vítima e esperam. Tudo de ruim só acontece com elas. Mas é aquilo. Para eu ter um homem de alto valor ao meu lado, eu tenho que ser uma mulher de alto valor. Mas como assim alto valor se eu não sei elencar 5 valores? O que é prioridade para mim? Sabe por quê? Porque eu vou, na primeira oportunidade, para preencher um vazio que eu ainda não preenchi com algo maior que eu vou negociar esse valor, porque eu vou querer ter alguém externo junto de mim. Isso não se sustenta, por isso que tem tanta gente com relacionamento frustrado. Então a gente abre a constelação e vê que cada um está olhando para lugar diferente. Mas quando vocês se conheceram, o que é que foi o combinado? Porque é um relacionamento. O que é importante para mim? O que é importante para ti? Vamos escutar o outro? Ah, isso é importante para ti, tá? Então vamos fazer o possível para atender, porque relacionamento é atender, entender e atender as necessidades do outro. E assim, só que para o outro atender as minhas necessidades, eu primeiro tenho que saber quais são e saber que aquilo é importante para mim e externar isso, porque a pessoa também não vem com bola de cristal. Então, assim, eu brinco, né? Eu disse pro meu namorado, né? Assim, eu aproveito as quintas-feiras que ele tem o compromisso dele para fazer as lives, né? Que daí eu aproveito para falar dele. Mas o nosso, em primeiro encontro, eu deixei claro. Olha, isso é importante para mim.
2 horas falando de Deus. Se não corresse, era porque era para ficar. Não é que a pessoa tem que acreditar nas mesmas coisas, mas ela tem que ter também os valores dela, ela tem que ter um propósito maior que o umbigo dela, porque senão não anda junto. E aí é muito difícil, porque para uma pessoa isso não é importante. Para mim, Deus é importante. Eu jamais iria me relacionar com um homem que Deus não fosse fazer diferença na vida dele. Esse homem não tem espaço na minha vida, porque em primeiro lugar é Deus. Então ele pode não acreditar da mesma forma que eu, ele pode não acreditar da mesma intensidade que eu, mas ele tem que acreditar, tem que ser importante. Tem que acreditar em algo maior que ele, chame como ele quiser, mas tem que acreditar, porque isso é um valor meu e valor é inquebrável. Então as pessoas, elas têm medo de se posicionar e constelação familiar é posição, cada um no seu lugar. E aí é autoconhecimento, é quando eu sei o que é importante para mim. E aí eu me abro para o que é importante para o outro. Isso é relacionamento. É ali que existe a troca e que existe o equilíbrio. Porque senão não tem pertencimento. Eu estou com um pé no relacionamento e um pé fora. Aplicando as 3 leis do amor, né, de Bert Hellinger, trazendo os ensinamentos da constelação. Então a gente precisa olhar para algo maior que a gente. E isso tudo é o nosso feminino. É quando a gente consegue olhar para algo além e para olhar para a gente, para nós mesmas, como fonte criadoras, a partir de nós. A gente cria a nossa própria realidade. Então, se a tua vida está um inferno, sinto muito. Foi tu que criou. Foi tu que criou esse inferno. Se o teu relacionamento não está rendendo, tu não está feliz com o relacionamento que tu tem, quem sabe tu olha para os teus 50%. Porque não é só o outro. E também não é só um que acerta. São os dois errando junto e os dois acertando junto. Então, quando a gente passa a olhar para as relações como algo além da gente, e é isso que a espiritualidade traz. É a gente reconhecer que somos algo, que precisamos de algo além de nós. Porque sozinhos não conseguimos. É muito fácil ter sabedoria no topo de um morro, sozinha, meditando. Eu comigo mesmo. É muito fácil ser zen sem ter ninguém. Agora, ser zen com os outros, só se a gente acreditar e viver algo maior que nós. Porque a gente se coloca a serviço. É treino, é o que eu sempre falo, por exemplo, com a Lívia, né? Nada a gente nasce sabendo. A gente começa a desenvolver algumas habilidades ao longo da nossa vida e a partir do autoconhecimento eu começo a avaliar o que é importante para mim, eu começo a fixar isso e eu vou treinar. Literalmente, como tu vai na academia treinar, como tu falou, no início é ruim, no relacionamento com Deus é a mesma coisa, talvez no início é aquela coisa mais forçada. A mãe levava na missa, não entendia, muitas vezes eu ia na missa porque tinha que ir sem ter consciência nenhuma do porquê que eu tava lá, entendeu? O forçado mesmo, tá? Tem que ir, tem que fazer a novena, mas qual é o sentido disso? Tu não tá entregue, tu não te permite, porque a gente só recebe de qualquer coisa, seja do teu parceiro, seja do teu, da tua família, seja de Deus mesmo, aquilo que tu tá disposto a receber. Então, quando tu te coloca em movimento para receber e tu treina, né? Tu começa a desenvolver essa musculatura, no início vai ser forçado, tu vai ter que colocar na agenda, botar lembrete no celular, que tu precisa ir para academia, que tu precisa... É a disciplina, né? Com o passar do tempo, aquilo se torna um hábito. E aí, quando vê, tu tá fazendo no automático. Tu tá indo na academia, sobrou uns minutinhos, eu vou lá. Tipo, antes que não fazia, se eu conseguir fazer o treino todo, ok. Senão, não é aquela coisa forçada. Tu passou por uma situação difícil, tu já consegue te conectar de forma quase que espontânea. Tá, e aí eu faço o quê? Me manda uma luz. Hoje, por causa de muito treino, muito estudo, eu vivo um relacionamento muito bonito, porque tem situações que eu chego a me arrepiar do nada, assim, porque é instantâneo o negócio. É instantâneo, é impressionante quanto tempo a gente
fica afastada dessa conexão, porque é algo que a gente simplesmente se engessa. É como se o nosso corpo ficasse dentro de uma casca. E aí essa energia, ela não penetra, a gente não consegue ter essa conexão. E a gente não vai sentindo. E a gente vai ficando dura, travada, literalmente. É exatamente essa definição. A gente trava. E aí a questão do autoconhecimento é o trabalho difícil, porque foi tu que te colocou nesse lugar, né? A gente só tá onde a gente se coloca, onde a gente se permite. O outro só faz com a gente o que nós permitimos. Então, quando tu te coloca nessa casca, o trabalho é um pouco mais complicado, porque, como tu mesmo falou, Deus continua aqui do teu lado, esperando tu despertar. Até porque ele não tem tempo para desperdiçar. Ele não está gastando a energia dele com quem não está disposto a contribuir. Ele quer que te dê a semente e não simplesmente que tu guarde ela no teu bolso e fique só com uma. Tu vai pegar essa semente e tu vai me ajudar a plantar. É isso que ele espera de nós. Então, ele entrega a semente e quando a gente se enfia nesse casulo, o que é o autoconhecimento? É o trabalho de dentro para fora. Literalmente. E aquele trabalho de dentro para fora eu vou fazer como? Te conecta um pouco contigo num primeiro momento, se tu não consegue ter essa conexão tão divina e tão especial. Busca o teu interno, o teu feminino, busca a tua conexão, o que tu almeja. Ah, eu não sou feliz. As pessoas não são felizes. Por que tu não é feliz? Não sabem dizer porque não é feliz. Ou, eu tenho tudo. Tenho carro, tenho a família, tenho casa, tenho não sei o quê. Eu não consigo me realizar. Tô sempre mal-humorada, tô sempre estressada, emburrada. Eu passei por isso. Teve um período que foi, acho que o pior, que eu tava me conectando com todos os meus monstros, que eu disse, gente, é impossível ter tudo isso dentro de um ser humano só. Mas existe. A partir do momento que eu aceitei eles e tá tudo certo, vamos todo mundo junto, mudou completamente. E todo ao redor muda. Só que tu não precisa, de arrancada, mudar para receber essa conexão. O que a gente precisa ter a consciência é que quando tu vai estabelecer essa conexão, algo diferente acontece dentro de nós. É uma limpeza que ocorre, porque tu começa a olhar para aquilo que realmente importa, o que realmente faz sentido, e aí tu não mudou, mas a limpeza aconteceu. E aí tu começa a esperar dos outros aquilo que tu tá buscando. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. E para encher o coração eu preciso o quê? Eu preciso ter bons ouvidos, bons olhos. Eu começo a escutar coisas que realmente eu vou selecionar. Não é qualquer música que eu vou querer ouvir. Não é qualquer filme que tu vai colocar para assistir. Não é qualquer palestra que tu vai assistir. Tu começa a te relacionar com pessoas. A partir do momento que hoje com a era do digital, ficou muito mais fácil, apesar de não ter essa conexão pele a pele. Mas eu consigo criar, né, uma atmosfera de crescimento que eu escolho. Mais do que nunca, eu consigo escolher as pessoas que eu me relaciono. Então, se hoje... Né? É o ambiente. E é justamente a questão, começando lá no início, no relacionamento. Se aquela pessoa, os valores não são os mesmos, ela acredita, tu não, ou tu acredita e ela não, ou mesmo até religiões diferentes, a gente tende a ir pelo mais difícil, né? Eu sempre digo, os opostos se distraem. Não, é facilitar a nossa vida quando a gente conhece a gente mesmo e a gente se posiciona. E aí a gente cria o nosso ambiente. O que é importante para mim? A gente começa a vibrar, essa limpeza que tu diz, é justamente porque as pessoas que não estão conectadas aos mesmos propósitos e aos mesmos valores, elas não têm espaço, elas nem chegam. Porque tu começa a caminhar com as mesmas pessoas, com aquelas pessoas que pensam da mesma forma ou que idealizam algo no mesmo sentido, porque não tem espaço para outra coisa. Não, e as pessoas até podem enxergar, porque nessa trajetória,
O que acontece? Tu vai ter aquela pessoa que ela vai chegar, porque o que a gente precisa entender é que em qualquer relação, a gente é movido a interesse, indiferente do que for, né? Vamos supor, eu começo a me relacionar com Deus ou pelo amor ou pela dor. São dois caminhos, é inevitável. Existe interesse aí. Não vamos ir para a nossa postura de criança de pensar que não existe interesse nas relações. Elas só existem porque houve interesse. Eu só vou me conectar com alguém que eu quero me relacionar para ter como meu marido, porque em algum momento eu achei interessante alguma coisa nele. O que a gente precisa entender é que eu preciso ser mais interessante do que interesseiro. É isso que vai fazer a base do relacionamento sustentar no momento de uma dificuldade, porque o relacionamento não vai ser lindo, maravilhoso o tempo todo. Nós somos humanos, temos defeitos, todos nós temos uma personalidade uma diferente da outra, e a gente precisa se relacionar com isso. E o que vai manter isso? A gente entender essas relações, essas dinâmicas, e conhecer, além de nos conhecer, o próximo passo é conhecer as pessoas. E tem um livro, inclusive, tu já deve ter lido, tu já leu, que foi do Thiago Brunet, especialista em pessoas, que ele classifica, né? E eu aprendi muito com esse livro, eu cresci demais na questão, até na área de trabalho, separando as pessoas. Quem é da esfera dos íntimos, quem é da esfera dos estratégicos, quem são os meus amigos necessários? Porque a gente precisa de todos eles. Só que eu preciso entender também que quem eu realmente vou valorizar quando me dá o puxão de orelha. Eu não vou lá naquele necessário que está dizendo, não é por aqui fulano e tal. Eu vou valorizar o meu íntimo, porque eu sei que ele vai dizer o que é importante. Teve até uma conversa que eu tive uma vez contigo que eu falei, eu preciso de pessoas que não me falam aquilo que eu quero ouvir. A minha rede de pessoas íntimas são pessoas que elas vão me falar o que eu preciso, não o que eu quero. O necessário e estratégico, às vezes, ele vai dizer o que tu quer ouvir. E às vezes as pessoas não precisam ouvir o que elas querem. Elas precisam do sacudão mesmo, para aterrissar e entender o que precisa ser feito. Então, eu tendo esse conhecimento de separar o que é íntimo, de estratégico e de necessário, eu consigo ter uma visão melhor do que eu quero buscar para o meu relacionamento. A partir do momento que eu trato um necessário como íntimo, eu faço um conflito nas relações e eu dou chance para me frustrar. Não é culpa do meu amigo que não soube se posicionar ou que me traiu. Fui eu que permiti que isso acontecesse. Porque eu não soube separar as esferas. E isso nas relações, eu acho que é primordial. E as pessoas estão esquecendo muito disso. De conseguir entender qual é a dinâmica. As pessoas se apresentam para nós, até buscando um relacionamento, quem está em busca de um relacionamento, busca um tipo de pessoa que às vezes não é o que vai te fazer crescer, não é o que tu necessita. E aquele desenrolar fica ali um certo tempo, tu tá perdendo a oportunidade de outra pessoa se aproximar e tu realmente viver aquilo que tu quer de fato transbordar, né? Na verdade, até eu diria que é a pessoa que tu precisa para aquele momento. Mas ela vai estar a serviço de uma ferida tua, para que tu olhe para isso, porque eu sempre digo, os nossos parceiros, os nossos companheiros, ou mesmo os nossos amigos, as pessoas que vêm até nós são sempre as pessoas certas. Elas estão a serviço das nossas demandas, das nossas feridas. Uma vez me disseram assim, nossa, tu é dura quando tu responde algumas caixinhas, né? É o meu papel quando eu tô no personagem do terapeuta, porque criamos papéis, né? Então, quando eu tô lá desempenhando o meu papel de terapeuta sistêmico, falando das constelações familiares, dos ensinamentos sistêmicos, se eu não causar um desconforto, o caminho está errado. O trabalho está sendo feito errado. Porque é justamente essa reflexão. E se eu causei esse desconforto, é porque tem alguma coisa em ti ali para ser trabalhada. Porque senão aquilo ia passar despercebido. Se eu não tenho nada com aquele assunto, eu leio aquilo e passo. Agora, se aquilo mexe comigo, se algo que alguém me diz ou diz sobre algum assunto mexe comigo, cria uma identificação, é porque ali existe um conteúdo,
um assunto que tem que ter um olhar diferenciado. E aí as pessoas acabam ligando o automático, vão na reação, né? Se tornam agressivas e no rebate, né? É aquela do troco, olho por olho, dente por dente, né? E não se cresce em relações assim. E aí a gente muitas vezes vê casais que passam discutindo e não chegam a lugar nenhum. Existe um ganho. Sempre tem um ganho. O que é que tu tá ganhando? O que é que te faz permanecer nessa relação? E o que te faz não mudar ela? Porque podemos transformar, enquanto existir respeito, enquanto existir amor, pode ser sim mudado, não precisa buscar fora. Porque é ilusão da gente achar que fora a gente vai conseguir algo melhor. Porque as feridas são nossas, as demandas são nossas. E a gente vai trazer as pessoas certas para a nossa cura. É até a gente curar, enquanto a gente não curar o conflito interno, as nossas questões, as situações se repetem. Não, e é bem a questão nem é aceitar o processo, né, da cura, é viver de fato. Só que as pessoas, elas não querem, de novo, pagar o preço. Então, tem um trecho até que eu quero ler, para não estender muito, que eu separei, que eu acho que tem muito a ver com a questão do pagar o preço, né? Do sentido. Antes, vou colocar que me veio agora, é a questão do pagar o preço, somos luz e sombra. Tu falou em outras palavras, mas Jung traz esse ensinamento para nós. E a nossa sombra, ela jamais vai deixar de existir e a gente precisa da luz. Então, as duas andam juntas. E como tu disse, a gente que vai escolher potencializar a luz ou potencializar a sombra. Mas a gente tem que ter na mente que nós não somos importantes, tão importantes como pensamos. Sim, a gente não faz falta. Sim, não somos tão inocentes como achamos que somos. E não somos tão legais como achamos que somos. E quando a gente olha pra gente como um ser humano assim, imperfeito, a gente consegue olhar para o outro e concordar, dizer um sim absoluto para as imperfeições do outro também. Porque a gente olha a partir de nós. Então a gente olha para o outro buscando uma perfeição no outro. E, de novo, se torne a pessoa com quem você quer se relacionar. Porque não adianta dizer que só atrai o homem ruim, só atrai a mulher ruim. E que tipo de pessoa tu é? Porque por algum motivo tu tá trazendo essas pessoas para ti. É um karma. Entra lá na conta do aprendizado. Enquanto tu não aprender, as relações vão se repetir, as dinâmicas vão se repetir. Então é olhar para nós e tentar a gente buscar esse autoconhecimento, essa evolução. Não para se tornar melhor que o outro, mas para nos tornarmos melhor do que nós mesmos. Esse é o caminho. E a questão das relações, a gente precisa entender que é tudo, né? A pessoa vai deixar um pouco dela, mas ela leva um pouco de nós também. Sempre. Relação. É vínculo, né? É. Então, é inevitável eu me relacionar com uma pessoa achando que eu sou o tomador. Eu só vou tomar. É inconsciente. Elas levam um pouquinho da gente também. Então, o que eu estou oferecendo nesse relacionamento? Será que é o que eu quero receber? Eu não sou uma pessoa que eu gosto de carinho, não sei o que. A pessoa está ali te pedindo carinho. Às vezes vai ser necessário um esforço um pouquinho maior para te dar o que a pessoa precisa no momento, porque é troca, né? E tu vai ter que ceder em algumas situações, tu não vai fazer sempre aquilo que tu quer, porque em alguns momentos o teu parceiro também vai fazer coisas para te agradar que de repente não seria o que ele gostaria de fazer. A relação, ela é assim, é aquela questão para manter o equilíbrio e fazer sentido, para não acabar com toda a energia vital só de um ou do outro, é necessário ter essa consciência, né? E muitas vezes a gente chega num período, até nas relações, de que quebra o encanto, né? Eu imaginava que era diferente, eu pensava que
que ia ser diferente, ou tá namorando, vai morar junto, bagunça tudo. E o trecho que eu separei para ler é justamente isso, quando, vamos dizer, quebra um encanto, o que que tu faz quando tu tem esse conhecimento? Quando tu sabe realmente o que que tu quer, tu vai saber não transformar o outro, mas contornar a situação e tirar um aprendizado daquilo. Separação, por exemplo, muitas vezes não é, né, a solução. Vamos tentar enxergar outras formas, vou tentar enxergar outras maneiras de me relacionar, porque às vezes, hoje num período é muito fácil separar, né? Tá junto agora, dentro de meses separa, por quê? Porque eu não sei nem o que eu quero, não sei nem expressar as minhas necessidades. Como é que eu vou esperar que a outra pessoa ela acaba suprindo essa necessidade se nem eu sei colocar, nem eu sei o que eu quero, e eu não consigo me colocar disponível para ouvir qual é a necessidade do outro. E se eu escuto, eu penso ainda, mas que desaforo! Quer que eu faça tal coisa ainda? Tipo, é um ego tão intenso que se forma que às vezes é difícil de romper. Então a gente precisa ter essa consciência de que além desse conhecimento, a gente precisa aceitar um processo, um propósito, né? Que é por tempo indeterminado. E se nesse período acontecer um imprevisto no meio do caminho, que rota que eu vou seguir? Pode acontecer imprevistos, podem acontecer mudanças. A gente tem que estar preparado para isso também. Não é viver no mundo e fazer conta que vai ser tudo lindo, maravilhoso. E se não for, o que eu vou fazer com isso? Que é exatamente o trecho que eu separei. Me chamou muita atenção porque é toda a história assim de alguém que sabia realmente o que queria, que estava disposto a pagar o preço, só que quando ele foi para a parte de usufruir, ele se frustrou porque aconteceu uma situação e aí vem toda uma reviravolta no trecho que é aquilo que tu alimentou, o que tu vai fazer com o que está sendo dado para ti. Eu vou fazer a leitura depois, se tu quiser completar aí, a gente segue na discussão. O trecho que eu separei é Gênesis, quem quiser acompanhar, tá? Capítulo 29, o versículo começa no 16. E Labão lhe disse. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, e Raquel era formosa e bem favorecida. Jacó, calma, deixa eu ver aqui. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu dê a ti que dá-la a outro homem. Habita comigo. Então, o que acontece? Labão tinha essas duas filhas, Lia e Raquel. Raquel mais nova e Lia mais velha. Jacó chegou na cidade, ele queria buscar uma esposa e ele se apaixonou por Raquel. Só que, quando ele foi recebido por Labão, ele foi muito bem recebido por Labão, por Lia, por Raquel. Ele cedeu 7 anos para Labão, porque ele queria Raquel. Então, ele trabalhou esses 7 anos, ele pagou o preço por Raquel. Quando fechou, o próprio texto, ele conta a história que quando fechou esses 7 anos e ele foi buscar o benefício, ele se deitou, né? Achando que era Raquel, mas era Lia, a filha mais velha. E quando ele acordou e ele viu que não era Raquel, ele foi lá discutir com Labão por que o Labão tinha feito aquilo com ele. Porque o acordo era Raquel. Só que na época, ele precisava que a filha mais velha casasse primeiro, para depois a mais nova poder se casar. Então, na tradição familiar, ele não podia dar Raquel para Jacó, somente a Lia. E o que então Jacó fez? Eu quero a Raquel. Ele botou na cabeça dele que ele queria a Raquel. E o que o Labão falou? Então,
Se tu quer a Raquel, tu vai trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então, ele tinha na cabeça dele o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Ele pagou o preço, ele trabalhou 7 anos. Então, falando de relacionamento, para e pensa alguém doar 7 anos da sua vida, construir, né, o que é lindo, maravilhoso e é vendido pelos outros, construir todo um castelo, um império para receber a rainha, que é o que seria perfeito, né, no mundo perfeito. Eu, como homem no masculino, eu vou construir um império e depois eu chamo a minha rainha, que foi o que ele fez. Só que quando ele se deu conta, a rainha não era o combinado. E aí ele poderia fazer qualquer outra coisa. Ele simplesmente aceitou. Não, então vamos trabalhar mais 7 anos, porque o que realmente quero é a Raquel. Então, quando tu tem a consciência do que tu realmente quer, como tu falou, né? Tu conhece os teus princípios, os teus valores, tu começa a saber o que para ti é inegociável e tu não abre mão. E aí começa a fazer sentido, porque daí as coisas se ajeitam, o próprio Deus coloca na tua vida pessoas e situações que vão fazer com que a tua trajetória realmente faça sentido e cumpra-se um propósito. E tu começa a construir e deixar um legado para os nossos filhos, principalmente. Eu acho que nossa obrigação como sociedade é trazer um pouco mais de amor para a humanidade e para as relações. Eu acho que o principal legado de eu me coloco como mãe é ensinar para os nossos filhos a frustração. Infelizmente, a gente está numa geração que não está sabendo lidar com frustrações. E a pior coisa, eu acho que como pai, é tu olhar para o filho e por mais que tu queira, que é muito a questão de relacionamento, a nossa geração, lá em casa, várias vezes, né, a gente passou por situações que queriam as coisas e o pai e a mãe não tinham condições de dar. A gente teve privações. Teve situações engraçadas, inclusive, que hoje a gente ri, né? Que a gente teve por um tempo e depois foi tirado. Mas teve privações. Hoje, o que a nossa geração está fazendo? Eu vou trabalhar e eu vou dar tudo o que eu não tive. E aí, às vezes, que a gente está errando. Porque a nossa obrigação é justamente, e é mais difícil, não tirando todo o merecimento, mas é mais difícil porque está incumbido a nós a obrigação de trazer essa frustração para a realidade deles. Porque hoje a gente tem uma tecnologia, a gente tem mais assistência, a gente tem tudo mais fácil. E a gente consegue dar muito mais coisa para os nossos filhos. Eu vejo pela Lívia, tem coisas que ela tem que eu nem imaginava em ter, entendeu? Só que eu acho que cabe aos pais ensinar ou não. Ah, mas não, Eu porque não. acho que mais além disso é ensinar o que é o essencial, né? É justamente esse relacionamento com algo maior. E trazendo isso para o relacionamento, quando temos um homem e uma mulher em Deus, nós temos a triangulação. Então, aqui, quando aconteceu o conflito, se não existe algo maior, fica conflito aqui, e aí, nesse patamar aqui, não se resolvem as coisas. Agora, não vai deixar de existir o conflito quando a gente estiver numa triangulação, mas por algo maior que nós, a gente vai conseguir, junto, achar um caminho para resolver. E aí envolve toda a questão familiar mesmo, né? A gente sempre diz, é a união sagrada. O que hoje a gente tem é as pessoas simplesmente indo dividir as vidas sem propósito. Vamos juntar as coisas e vamos morar junto. E vamos ver no que dá. Não existe um comprometimento. Relacionamento não é ver no que dá. É confiar a vida um para o outro, servir um ao outro, um propósito maior que o casal, além que é a família, a construção da família, a orientação dos filhos em algo maior, em algo além de nós, que é o que a gente vem tratando do assunto da live de hoje, a espiritualidade. E falando em assunto de live de hoje, estamos estourando o nosso tempo. Ai, isso é. Bom,
Se deixar, a gente fala 3, 4, 5 horas a fio. Mas, assim, temos muitos assuntos para abordar, a questão do feminino, a espiritualidade. Eu tenho um trabalho com o feminino, tenho lá, quem quiser conhecer, tem o Instagram, trabalho com as constelações, com a cura da criança interior, né? E essa reconexão com algo maior e a construção, né? De algo maior que a gente, porque precisamos nos conhecer para poder planejar o caminho. É aquela história do coelho, que o coelho respondeu para Alice, né? Mas para onde você quer ir? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, quanto mais consciência de nós mesmos, da nossa luz, da nossa sombra e dos nossos valores, é mais fácil a gente fazer fluir o nosso feminino e a nossa vida como um todo, né? E é mais fácil nos relacionarmos, porque aí não existe essa frustração que tu estava falando. Porque não que não existe, mas ela é amenizada porque eu não alimento expectativa. Eu não alimento expectativas infantis, porque a frustração que hoje temos no mundo adulto são projeções infantis que a gente coloca no outro, justamente porque não nos conhecemos. Então, a busca pelo autoconhecimento é o caminho, né? O caminho da cura, o caminho para o feminino, o caminho de uma reconexão com a espiritualidade e o caminho para fazer a vida fluir. Eu acho que é o essencial, né? A verdadeira busca é o essencial. O que é? É tu te conectar realmente com a tua essência, sendo ela escura em alguns momentos ou de luz, alimenta aquilo que faz sentido. E busca te conectar e te rodear, né, de coisas que realmente fazem sentido para ti. Porque de nada adianta tu viver num mundo lindo, maravilhoso, a própria biologia, né, ela explica, se tu pegar um peixe sadio e colocar num mar contaminado, mais cedo ou mais tarde ele se contamina e ele não vai servir mais. Então, a consciência, ela vem justamente para a gente começar a observar ao nosso arredor e saber se eu estou no meu lugar. Se o lugar que eu estou é o lugar que realmente eu quero me colocar. E que vai me levar para o mais. Vai me levar para o mais, vai me levar para a vida, né? Porque às vezes a gente insiste em ficar em lugares que não foram feitos para nós. E quando a gente silencia e nos conectamos com algo maior, a resposta vem. E aí a gente consegue. Exato. A gente consegue um novo direcionamento. Então, tá uma delícia. Vamos ter que marcar mais quintas-feiras, né? Eu já tô com uma lista de mulheres poderosas aqui também, né? Que eu tenho certeza que tem muito para contribuir com todo mundo. E estamos encerrando, né? Já tá dando... Já estouramos o tempo, na verdade, né? Mas é assim, né? Começamos a falar e a gente não para. Isso é o feminino, né? Então, mulheres, quando os homens não querem conversar, é porque os homens são masculinos, e o masculino é específico. O masculino é rápido. Ele decide, ele não pensa, ele é objetivo. Nós que somos o amplo, né? Aí conversa com o terapeuta, né? Ele não é do terapeuta. Isso, então assim, se o homem não conversa, é porque eu chego em casa e meu marido não conversa comigo. Mulheres crescem com mulheres. Então nós temos, isso é esse papo aqui, essa conversa. Sim, podemos ter com homens, claro que sim, né? Mas a gente não pode cobrar deles isso, porque homens não têm essa paciência. Eles não têm paciência de ficar uma hora inteira falando. Então, isso é reconhecer o masculino, isso é reconhecer a força do feminino. É entender o que cada um tem, a característica de cada energia. E aí a gente para de criar problema onde não tem, conflito onde não tem, e consegue se relacionar de uma maneira melhor. Então, por isso que eu chamei tantas mulheres para a gente conversar e a gente encerrando esse mês maravilhoso do mês da mulher, né?
com mulheres poderosas e encerrando com isso, né? Com a espiritualidade, que é a essência do feminino. Então foi um prazer receber minha irmã aqui, né? Um bate-papo gostoso, profundo, e um prazer ter todos vocês, e gratidão para quem esteve presente, para quem vai assistir a live gravada depois, e qualquer dúvida podem nos chamar. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Então, deixa eu finalizar aqui também. Quero agradecer do fundo do coração a oportunidade. Eu acho que é bem importante a gente ir num período onde cada vez mais acaba se tornando escuro, né? Falar de Deus. Eu acho que a gente precisa trazer essa luz para esse assunto, para simplificar algo que, por algumas atitudes, acabou se afastando. Então, é conectar mesmo essas mulheres, buscar algo superior e uma ajudar a outra, não olhar com essa rivalidade, dar as mãos mesmo e caminhar junto para transformar os lares, né? Porque a mulher que é sábia, ela transforma o ambiente, seja ela o ambiente de trabalho, o ambiente da família. Então, vamos buscar a sabedoria e não só buscar na parte teórica, praticar também. Então, se conectar com pessoas que realmente fazem sentido e tentar praticar um pouquinho e transbordar no que for possível na vida de todos. Agradeço do fundo do coração. Então, qualquer dúvida, dica de live também, vai mandando nos comentários, nas caixinhas. Aproveita aí que tem bastante conteúdo, bastante assunto para a gente tratar. Certo, gente? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo. Beijo, Glaucia. Tchau. Tchau, tchau.